E o vereador Renan Sokol esteve aqui na TV Erechim falando das ações realizadas neste ano atípico de eleições em que concorreu a deputado estadual. E também destacou as emendas impositivas destinadas às instituições de saúde e outras entidades assistenciais. Acompanhe. E seguindo as nossas entrevistas com os nossos vereadores aqui de Erechim, hoje nós convidamos o vereador Renan Sokol para fazer um balanço deste ano de 2022, do seu mandato e também de algumas ações que já estão planejadas para o próximo ano. Renan, bem-vindo mais uma vez e obrigada por aceitar o nosso convite. Boa noite, então, Sandra. Boa noite aos nossos telespectadores. Dizer que é sempre um prazer estar aqui na TV Erechim, conversando com vocês, expondo o nosso trabalho e também as nossas pretensões para o futuro aí que se aproxima no ano de 2023, também 2024. Então, tenho certeza que vamos ter novamente um bom bate-papo aqui na TV Erechim. Renan, esse ano foi um ano diferente para você, quer dizer, para muitas pessoas, inclusive para nós. Começamos o ano aí com uma pandemia que estava terminando, muitas coisas para se reorganizar, para se planejar e também uma campanha eleitoral que você esteve plenamente envolvido. Gostaria que tu fizesse um relato das tuas ações na Câmara e desse afastamento que você teve em virtude da campanha eleitoral. Pelo fato de eu ter concorrido a deputado estadual, isso fez com que, primeiramente, eu tivesse que me licenciar. Sim. Na verdade, eu não era obrigado a me licenciar no período em que eu estive concorrendo, porém, para poder me dedicar à campanha e não prejudicar a dedicação com relação ao mandato de vereador, eu preferi me licenciar com prejuízo, é óbvio, da remuneração perante a Câmara de Vereadores, para que nenhum e nem outro restassem prejudicados. Só que é claro que a campanha ela começou muito antes do período eleitoral, então a gente passou desde o início do ano fazendo visitas a municípios da região, fora da região, também dentro do nosso município, trabalhando essa questão, em paralelo, é claro, ao nosso mandato de vereador e também ao meu escritório de advocacia, que já faz praticamente 10 anos que estou aqui em Erechim, mais 2 anos lá em Porto Alegre, que advoguei. E tudo isso fez com que 2022 fosse um ano bastante atribulado. Tanto que quando passou a eleição, que eu fiquei com a dedicação ao meu escritório e ao mandato de vereador, eu disse, poxa, só isso? Parece que está sobrando mais tempo. E está sobrando bastante tempo porque a gente realmente estava envolvido em muitas atividades, muitas questões, que agora deram uma amenizada. Mas eu vejo que 2022, no que compete ao meu mandato de vereador, tivemos também a mesma dedicação no período em que estive na Câmara de Vereadores, a mesma assiduidade, frequência, a mesma atenção aos projetos, a mesma coerência de sempre, independência, autonomia que eu procurei sempre ter, me colocando, claro, como um vereador independente, né? Nem de situação, nem de oposição, como também tinha sido na legislatura passada. E acho que eu estou conseguindo finalizar 2022 assim, de cabeça erguida, satisfeito com tudo aquilo que aconteceu, tanto na minha atividade como vereador, quanto nessa empreitada que tive para concorrer a deputado e também na vida particular, na minha profissão. A gente termina o ano de 2022 assim, com o dever cumprido. Algumas coisas não aconteceram como a gente gostaria, sobretudo no que pertine aos resultados das eleições, não só da minha, mas também dos outros candidatos que eu votei e apoiei. Mas também teve coisas boas que aconteceram e a gente procurou fazer o melhor que pôde nesse período e isso pelo menos nos deixa satisfeito, nos deixa conformado no mínimo, porque a gente se esmerou ao máximo para conseguir alcançar os objetivos. Alguns foram alcançados, alguns não. Pois é, Renan, embora você tenha passado por este período, você também passou um período dentro da Câmara de Vereadores onde foram votados projetos importantes referente a trânsito, saúde, a estrutura do município, instalação de um novo distrito industrial, enfim, foram muitas coisas que aconteceram enquanto você ainda estava presente. A sua votação para que essas coisas fizessem com que Erechim fluísse melhor, como é que ela foi? Não, as minhas votações, as minhas posições sempre foram muito coerentes. Como eu falei, eu tenho uma atuação bastante independente, de autonomia, e por isso eu voto sempre de acordo com aquilo que eu julgo que é melhor para o nosso município e para as pessoas que estão no nosso município, que tomam serviços aqui em Erechim. Então, naquilo que pertine a um investimento em infraestrutura, lá no Distrito Industrial Novo, questões de saúde, educação, a gente sempre se posicionou favorável, justamente porque a gente compreendia que era melhor para o nosso município. Em contrapartida, algumas questões que a gente julgava
inoportunas ou pelo menos então, vamos dizer assim, inadequadas para aquele momento, a gente se posicionou de forma contrária. A gente pode citar aqui a questão da reforma administrativa do município, que ela foi votada numa sessão extraordinária, um projeto bastante complexo, com mais de 200 páginas, que tivemos basicamente 24 horas para analisar, que acabou por, vamos dizer assim, engordar a máquina pública, e a gente não tem visto isso se revestir em um retorno maior de serviços para a comunidade. Então ali a gente foi contrário, e não somente pelo mérito, mas também pela forma como o projeto ele foi para a Câmara de Vereadores, numa sessão extraordinária lá em janeiro, fevereiro, agora não me recordo bem certo, mas tendo que votar e apreciar um projeto de grande complexidade que não tinha aquela urgência que justificaria a convocação de uma sessão extraordinária, então a gente se posicionou ao contrário. Só para ficar nesse exemplo, né, teve alguns outros que também me posicionei de forma contrária, mas sempre mantendo muito respeito com o Poder Executivo, com os demais colegas vereadores, porque a gente entende que dentro da democracia e também na questão da política, a gente encontra essas situações e a gente tem que sempre manter a mesma coerência e também o mesmo respeito aos demais. Com certeza, um dos teus projetos, teu e da Ana de Oliveira, que rendeu muito sucesso e que a gente percebe agora o quanto ele foi importante para o município, foi os parklets. A cidade está muito bonita e as pessoas estão aproveitando muito esses espaços. Não, com certeza, Sandra, e é bom, a gente anda pela cidade gostoso. E a gente vê os estabelecimentos instalando nas imediações dos bares, restaurantes, enfim, e a gente fica muito satisfeito por ver que as pessoas abraçaram essa ideia, e essa ideia está tornando o nosso município mais bonito, em termos urbanísticos ele está ficando mais modernizado. A gente via essas instalações em diversos municípios com maior grau de desenvolvimento nessa questão do entretenimento, da cultura, do lazer. Sim. E a gente vê que na nossa cidade também está sendo aproveitado, diversos já foram instalados e tantos outros estão sendo instalados. E foi um projeto que no início, quando aprovado, muitas pessoas ficaram com uma pulga atrás da orelha. Seria positivo, porque abriríamos mão de vagas de estacionamento. E eu penso que se o sistema de estacionamento rotativo está funcionando bem e o nosso do município está, as vagas estão nem sendo sentidas, a falta dessas vagas. E as pessoas estão respeitando aquilo que a lei diz, até porque para instalar o parklet existe toda uma gama de critérios que tem que respeitar, existe uma legislação, tem que ter projeto aprovado na prefeitura, pode ser somente um por quadra, e a gente vê que o Poder Executivo também foi parceiro nisso, porque ele está dando a devida celeridade aos projetos que estão sendo protocolados, e ninguém, por onde eu sei, até onde eu sei, teve projetos negados nesse sentido por questões discricionárias, talvez técnicas, mas de forma discricionária nenhum. Tudo em respeito à lei. E a gente vê que o empresariado também abraçou essa ideia e está respeitando a lei, porque eles não utilizam de forma exclusiva para os seus estabelecimentos, e nem pode acontecer isso. Eles estão explorando a publicidade que o espaço pode ter e respeitando que as pessoas possam utilizar. Então, eu acho que esse é apenas um exemplo de projeto de minha autoria, junto com a vereadora Ana Oliveira, quem destino meu abraço também, que a gente vê transformando a cidade, dentre tantos outros que a gente ou foi o autor, ou teve também uma participação importante. E eu sempre gosto de citar o projeto Sentinela de vídeo monitoramento, do qual eu faço parte desde o início da sua implantação, com um grupo de pessoas distintas na nossa comunidade, representantes de diversas entidades públicas, privadas, com fins lucrativos, sem fins lucrativos, pessoas que são abnegadas pela dedicação que têm com o meio público, e é muito importante também frisar que o poder público ele foi parceiro do projeto Sentinela. O Poder Executivo sempre destinou diversos recursos, o Poder Legislativo também fez a sua parte e destinou recursos, independente do prefeito ou do presidente da Câmara, todos, desde que iniciou o projeto lá no início de 2017, foram parceiros, tanto do Poder Executivo quanto do Poder Legislativo, e inclusive de outros poderes, como o próprio Poder Judiciário, que também já destinou recursos. Então, é bom a gente ver este tipo de projeto, quando eles saem do papel, como eles trazem resultados. E as pessoas, a todo momento, nos falam na rua, nos abordam, para falar da importância que essas câmeras têm.
É verdade. E além do projeto Sentinela, que ele é super importante, percebeu-se uma diminuição no número de assaltos na avenida, batidas de carro sem identificação. Enfim, foi uma gama de benefícios que a comunidade teve que às vezes a gente não percebe que está tendo, né? Com certeza, é o coletivo que acabou beneficiado por esse projeto, Sim. porque os índices de crime, eles diminuíram bastante. E a elucidação dos crimes que acontecem também melhorou, porque a Brigada Militar, como polícia ostensiva, ela tem o auxílio dessas câmeras no sentido de ostentar que as pessoas estão sendo vigiadas pelas forças de segurança. E a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, a investigativa, ela tem esse auxílio para elucidação dos crimes, para identificação dos autores, enfim, uma gama de questões que ajudam nos processos dentro das delegacias, e a gente sabe que a própria comunidade também consegue enxergar isso, as pessoas estão mais seguras. Outro dia mesmo eu estava parado para abastecer o carro num determinado posto de combustíveis e o rapaz que estava me atendendo, ele viu uma moça passando, mexendo no celular de forma totalmente desavisada, e ele disse, olha, é só aqui em Erechim mesmo que ela consegue andar com o celular na mão assim, sem tomar nenhum tipo de cuidado, porque tem essas câmeras. E aí havia um taxista que estava ali do lado e ele falou, bah, como melhorou. E aí eu expliquei um pouquinho da história do que o projeto ele teve, da parceria poder público com a iniciativa privada, e felizmente as pessoas reconhecem isso, e é muito bom ter feito parte e fazer parte desse programa desde o início, com a parceria dos demais colegas vereadores, tanto dessa legislatura quanto da anterior. Pois é, Renan, e falando justamente desse projeto, teremos mais recursos para ampliar o número de câmeras, porque embora a cidade já esteja praticamente toda monitorada, ainda existem pontos que precisam ser melhorados. Por exemplo, no trevo do aeroporto, é um lugar que a gente precisa melhorar o número de câmeras ali. Existem recursos que estão sendo pensados para isso? Sim, todo ano existem recursos que são repassados pelo Poder Executivo através do CONCEP para o projeto, e para esse próximo ano já temos um determinado valor, e também recursos que são passados da Câmara de Vereadores. Certo. Tanto pelas sobras da Câmara, quanto pelas emendas impositivas que os vereadores têm, né? Eu não consegui apurar ainda qual é que é a totalidade dos valores que partirão do Poder Legislativo. Eu posso dizer que de minha parte, metade da parte disponível que eu tinha em emendas, que corresponde a R$69 mil e mais uns quebradinhos aí, a gente conseguiu destinar para o projeto Sentinela de Vídeo Monitoramento, justamente para poder implementar e incrementar o número de câmeras, ou quem sabe de estrutura e suporte para essas câmeras. A gente sabe que o projeto ele é tocado por fases, então conforme uma fase termina e existe o recurso garantido para uma nova fase, o novo projeto é implementado. Então, vão ter daqui a pouco as câmeras de reconhecimento facial, que também é um instrumento muito importante para a Polícia Civil, também para a Brigada Militar. Vão ter outras que vão sendo incrementadas para que, de fato, toda a cidade esteja cercada de forma pelo monitoramento. Sim, né? Então, as placas de reconhecimento de veículos, as placas de reconhecimento facial, todas essas questões são fases que vão sendo avançadas conforme o recurso vem sendo garantido. E o Poder Executivo e o Legislativo têm sido parceiros nesse sentido do projeto Sentinela, porque tem aportado recursos consideráveis desde o início da sua implementação. Renan, falando agora um pouquinho sobre as emendas impositivas, o valor total do seu gabinete é 69 mil? Eu fiquei com essa dúvida agora. Que vai para o projeto Sentinela. Porque o restante para o hospital. Na verdade é assim, metade do recurso tem que ir obrigatoriamente para a saúde. Certo. E a outra metade a gente tem a liberdade de destinar para projetos, obras, entidades, enfim, que estejam, claro, aptas a receber os recursos, e a gente pode fazer essa destinação. A metade da saúde do meu gabinete eu destinei para o Hospital de Caridade, que é uma instituição filantrópica aqui do nosso município, que, embora preste e trabalhe na filantropia, ela recebe poucos recursos públicos. E todo recurso, a gente sabe, é muito bem-vindo, sobretudo em se tratando de saúde. Então, a gente destinou toda a verba que nós tínhamos à disposição para a saúde, para o Hospital de Caridade. A gente sabe que vai ser muito bem investido, dá na totalidade um valor de R$133 mil, com alguns quebradinhos, que vão ser investidos em projetos que eles possuem, e a gente sabe que
projetos e, vamos dizer assim, serviços a mais que eles possam agregar é o que não falta. Então, tenho absoluta certeza que os recursos vão ser bem investidos. E no que diz respeito à parte disponível, nesse ano eu fiz de uma forma diferente, até para prestigiar a bancada progressista. Nós temos uma cadeira, mas temos os suplentes imediatos aí que estão na Câmara. E aí eu combinei com eles de metade da verba disponível eu vou destinar para o Sentinela. Então, eu opto pela destinação e as outras verbas a gente dividiu entre os suplentes, justamente para que eles também pudessem nos auxiliar na indicação de demandas importantes da comunidade, que ficaram em torno, principalmente, de projetos de cultura. Então, desta vez a gente fez diferente, compartilhou pelo menos metade das verbas disponíveis para que eles também tivessem a oportunidade de estar indicando recursos para serem destinados a entidades ou pessoas, enfim, projetos que tenham a sua relevância e esses recursos acabaram sendo destinados todos na área cultural. Pois é, Renan, esse ano, como você concorreu a uma vaga a deputado estadual, você também fez muitos contatos, o teu leque de contatos se ampliou muito. A partir disso, teremos projetos, verbas, alguma coisa vinda do Estado para Erechim e também para a região no próximo ano? Olha, Sandra, é difícil de falar em termos concretos porque o orçamento do Estado, embora tenha sido votado na semana que passou, os recursos eles são destinados muitas vezes de acordo com os projetos que são apresentados. E a gente está sempre trabalhando junto aos nossos contatos, tanto em Porto Alegre quanto em Brasília, para conseguir que sejam destinados recursos para o nosso município. O ideal seria que tivéssemos eleito mais deputados estaduais e mais deputados, ou pelo menos um deputado federal, para que eles tivessem acesso a mais recursos. Mas não só o meu gabinete, como o gabinete dos demais 16 vereadores, eu tenho certeza que estão sempre trabalhando nesse sentido. Buscar recursos que retornem em melhores serviços para a nossa população, principalmente na questão da saúde, da segurança e infraestrutura, que são as áreas que mais temos necessidade juntamente com a educação. E a gente tem uma sinalização positiva do governo do estado, pelo menos, que diz que a prioridade dele vai ser o investimento na educação, porque nesse mandato que está terminando, no que diz respeito à educação a nível estadual, foi lamentável. Não houve investimento nas escolas, melhorias da infraestrutura, e a gente espera realmente que possa estar nesse próximo mandato, que inicia dia 1º de janeiro, tendo um maior olhar para essa área que é essencial para o desenvolvimento de qualquer país, qualquer estado e qualquer município. Com certeza. Depois desse período eleitoral da tua campanha, dentro do PP, você ganhou bastante força, bastante visibilidade. De que forma o partido já começa a se articular pensando no futuro? Olha, na verdade, a nossa ideia também, quando eu assumi a presidência do Progressista em Erechim e com o apoio da executiva estadual, era de justamente fazer com que o Partido Progressista em Erechim, que ele tinha, vamos dizer assim, se diminuído um pouquinho de tamanho, para que ele pudesse retomar o protagonismo que ele tanto teve por tanto tempo. Então, o nosso projeto realmente era de fazer uma renovação com qualidade. E por isso a gente já está estruturando o partido, está trabalhando o partido para que em 2024 a gente consiga fazer uma maior bancada dentro da Câmara de Vereadores e também, quem sabe, ter algum nome na majoritária, podendo encabeçar uma chapa para a majoritária ou estar, como estivemos na última eleição, na condição de um vice na chapa, em uma chapa que estará concorrendo no pleito municipal. E a gente está estruturando, e claro que essa campanha para deputado, ela é bastante importante porque nos abre muitas portas, nos tornou mais conhecido, também fez com que a gente conhecesse mais pessoas, não só aqui no município, mas em toda a região e fora da região do Alto Uruguai. E a gente também passou a ser melhor visto, o município de Erechim, pelo próprio Partido Progressista a nível estadual, uma vez que na última eleição os candidatos do Progressista, todos juntos, fizeram 3 mil votos em Erechim. Nessa eleição, a gente passou de 11 mil votos, sendo que eu fiz 10.411 só em Erechim. A votação dos progressistas aumentou muito no Alto Uruguai e muito se deve ao fato de ter tido uma candidatura a deputado estadual que teve o apoio dos progressistas. Se não em todo o Alto Uruguai, mas pelo menos em parte dele, e sim, no município de Erechim, os progressistas pegaram junto. Eu fico muito feliz por ver que os novos nomes dentro do partido me ajudaram bastante, assim como aqueles mais tradicionais que diziam que estavam afastados, eles voltaram para nos auxiliar. E eu acho que o resultado, embora não tenha sido o êxito através da
eleição Sim. para deputado, pelo menos a gente conseguiu ter um resultado bastante animador a nível municipal e certamente isso vai se refletir em 2024. Renan, ainda temos 2 anos de mandato do seu. E após isso, já pensa em continuar como vereadora, caso não seja feita uma coligação do teu partido com outro para concorrer à majoritária, ou dá uma parada, segue só com o escritório? Como é que estão os planos aí para o futuro? Olha, o pessoal que participa da política há mais tempo, eles sempre me diziam, tu vai ver que a política é como uma cachaça, depois que tu prova, tu não larga mais. E, de fato, a política ela é bastante interessante, porque ela te abre portas, faz com que tu conheça pessoas, conheçam as realidades que talvez não estejam ao teu alcance somente na atividade privada ou na tua profissão. Então, é lógico que eu não pretendo me afastar quando terminar esse meu mandato de vereador. Eu só não vou mais concorrer a vereador mesmo. Isso é uma coisa que eu venho dizendo há bastante tempo, é uma opinião minha, uma posição minha e também um compromisso meu com a renovação da política e também do Partido Progressista. Então, no próximo pleito, eu pretendo formar uma nominata cheia, com pessoas qualificadas, pessoas que queiram colaborar com o desenvolvimento do município, ser legisladores. Então, a gente pretende montar uma bancada bastante forte de vereadores, vamos dizer assim, com diversidade de perfil, pessoas, cada um com seu perfil, para que a gente possa ter o maior êxito que teve em 2020. E esse é o meu principal foco como sendo presidente do Partido Progressista. E claro que se o partido ver que há viabilidade de estar numa majoritária em 2024 com chances de êxito, a gente também vai estar colocando, quem sabe, o nosso nome à disposição ou algum outro que também esteja em condições de estar podendo, né, postular essa vaga. Mas tudo com muita seriedade, muito trabalho e também com muito pé no chão, porque não adianta só concorrer na base da vontade. Tu precisa ter estrutura, tu precisa ter pessoas que acreditem, tu precisa ter um projeto, precisa ter coesão das pessoas que encabeçarem e estiverem nesse projeto. Então a gente vai estar se estruturando para em 2024 poder estar, se for conveniente, poder participar. O teu partido tem grandes mulheres que já concorreram, já foram vereadoras, secretárias municipais. Existe alguma que começa a despontar agora, que tenha um protagonismo maior, uma mulher mais jovem que possa, de repente, concorrer como vereadora? Porque eu acho que precisamos de mais mulheres. Sim, com certeza. Na Câmara de Vereadores, até porque a mulher tem aquela sensibilidade e tem aquela flexibilidade também. O PP pensa em projetar alguma mulher? Olha, o PP, eu acho que talvez seja o único partido que nunca teve problema para conseguir candidatas mulheres para concorrer. Sim. Né? Então a gente nunca teve aquele problema dos 30% que tem que ser de um gênero que a lei impõe. Talvez o problema fosse conseguir mais homens, porque mulheres sempre tivemos muitas dentro do nosso partido e nós já temos algumas pré-candidatas aí que têm o seu destaque nos seus segmentos e a gente tem certeza que na próxima eleição para vereador o Progressista vai ter uma vereadora e também um vereador, quem sabe um de cada gênero, que é para a gente retomar o protagonismo que a gente tem na Câmara. O nosso projeto é realmente fazer no mínimo 2 cadeiras e se for uma mulher e um homem, melhor ainda, porque daí vamos estar bem representados e as mulheres progressistas elas têm aquele diferencial de serem batalhadoras de posição e sérias, claro, comprometidas, e tenho certeza que a gente vai ter diversas candidatas com totais condições de estarem lá. Renan, eu quero te agradecer por estar aqui. Aliás, você está conosco durante todo o ano, desde que se tornou vereador, sempre foi participativo, sempre veio à frente das câmaras falar com a população, que é quem merece esse retorno. Te desejar um feliz Natal, um excelente novo ano e que ano que vem a gente continue falando de bons projetos, trazendo muita coisa boa para Erechim, porque Erechim merece e as pessoas merecem viver com todo esse conforto e qualidade de vida. Obrigada. Com certeza, então, novamente agradecendo pelo convite de estar aqui na TV Erechim. É sempre uma honra e eu sempre reitero isso porque tenho mesmo essa convicção. Agradecer pela parceria de sempre e desejar, desde já, para toda a comunidade de Erechim, para a TV Erechim, para vocês, um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, que 2023 seja melhor que 2022, que tenhamos todos saúde,
prosperidade e que o ano ele seja melhor do que ele se desenha. Muito obrigada.